teu coração. Lucas capítulo 15, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 15. Quero trazer uma palavra que diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, nos diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Verso 14, Lucas 15, 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Amém? Queridos, baseados aqui nessa passagem, nós começamos a falar na semana passada e vamos falar aí mais algumas terças-feiras sobre um tema que veio ao meu coração e eu estou compartilhando aqui com os amados. Qual é o tema, pastor? Recomeço. Até porque nós estamos aí ainda, né, hoje dia 13 de março, né? Estamos aí no começo ainda, no meio, no terceiro mês do ano. A nossa live oficialmente, né, começou esse ano, na quarta-feira passada. Hoje é a nossa segunda live desse ano de 2026. Então nós entendemos que nós estamos aí também num recomeço, né? Um recomeço de ano, é um recomeço de uma infinidade de coisas, né? Muitos recomeçam a própria vida, né? Eu mesmo, queridos, estou recomeçando uma fase, estou voltando depois de algum tempo fora da sala de aula, estou voltando a estudar, então não deixa de ser também um recomeço, há toda uma readaptação, enfim, a coisa não é muito simples, muitas vezes, né? A gente tem uma certa dificuldade, enfim, mas tudo isso faz parte do recomeço. E é sobre isso, queridos, que eu quero aproveitar para conversar um pouquinho com você sobre esse recomeço, porque eu entendo que foi exatamente isso que aconteceu aqui na vida desse jovem, e a gente vai ver isso, ele fez uma série de coisas, né? Mas depois ele teve que recomeçar. E baseado nessa passagem, eu tenho falado aqui um pouquinho com você sobre recomeço. Porque o texto diz que um homem, né, esse homem aqui, ele tinha 2 filhos, né? E o mais moço deles falou: pai, olha só, eu quero a minha parte que cabe da herança, porque eu quero aproveitar, eu quero curtir a vida, eu quero desfrutar do meu dinheiro. Enfim, o pai ali deu, né, queridos? E a gente conversou aqui na semana passada, que obviamente você sabe, como uma parábola que Jesus utilizava, era uma estratégia de Jesus. Jesus utilizava figuras, digamos assim, situações comuns, né, humanas, terrenas, para poder explicar, falar sobre coisas celestiais e espirituais. Então aqui é mais uma parábola que Jesus propôs ali para os discípulos. Essa parábola ele fala de um homem que tinha 2 filhos, que o mais moço chega e pede a parte da herança para ele. Ou seja, a gente aprendeu aqui algumas coisas, né? Que esse homem, obviamente, né, ele representa o nosso Pai Celestial, e esse filho aqui somos nós, né? Então, queridos, o que a gente aprende aqui? A primeira coisa que eu aprendo é que esse filho chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E a herança, a gente sabe muito bem que você só pode tomar, legalmente falando, não humanamente falando, você só toma parte da herança quando a pessoa, né, o pai, ou enfim, a pessoa de quem você é herdeiro, essa pessoa vinha a falecer. Mas o jovem não quis esperar o pai falecer, não. Ele queria a herança antes que o pai falecesse. Ou seja, na verdade, ele estava querendo tomar posse da bênção, da herança antes do momento. A herança era dele? Era. Ele estava pedindo alguma coisa ilegal, ilícita? Não, a herança era dele. Só que ele quis tomar posse antes da hora. Então cuidado, queridos. Cuidado, porque uma bênção, quando você toma posse dela antes da hora, qual é a hora, pastor? A hora de Deus, o kairos de Deus, né? Quando é a hora de Deus, aí se vem na hora de Deus é bênção. Agora, cuidado, porque como eu disse aqui na semana passada, sem querer confundir nem escandalizar ninguém, mas cuidado, porque até uma bênção, quando você toma posse, antecipadamente ela pode se transformar em maldição. A gente vê isso na vida desse jovem aqui, tá bom? Então cuidado com isso. Outra coisa que nós aprendemos, estou relembrando a você o que nós falamos aqui na quarta-feira passada. Outra coisa que nós aprendemos é que ele chegou para o pai e pediu para o pai:
Cuidado com aquilo que você pede, porque o pai não queria dar. O pai sabia que ele não tinha condições de administrar aquela quantia, aquele valor financeiro. O pai sabia disso, mas mesmo assim o pai deu. Por que o pai deu? Porque ele pediu. Não era o desejo do pai, mas o pai deu. Então, cuidado com aquilo que você pede. Porque o pai pode atender o seu pedido, mesmo sem que esse seja o plano dele, porque certamente aquele não era o plano daquele pai para aquele jovem. Mas como o jovem quis, o pai cedeu. Amém? Então a gente aprendeu isso aqui na semana passada também, cuidado com o que você pede. E a terceira coisa que nós aprendemos foi a seguinte: o pai deve, de repente, a Bíblia não entra nesses pormenores, mas de repente o pai deve ter tentado argumentar com o filho: meu filho, olha só, o dinheiro é seu, está guardado, está rendendo, deixa comigo que eu cuido bem, eu aplico, tal, enfim. De repente o pai tentou argumentar, mas o filho não quis saber dos argumentos do pai. Por quê? Porque ele falou: pai, traduzindo para você entender, suponhamos, tá, que o pai tenha conversado, no final da conversa ele disse: pai, olha só, eu até entendo tudo isso que o senhor falou aí, né? Mas eu quero cuidado com aquilo que você quer. Pastor, então a gente não pode querer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas como eu falei aqui também na semana passada, né? Quando você quer alguma coisa, apresente isso a Deus e fala: Senhor, eu faço isso, querido. Fala: Senhor, eu quero isso. Agora, é isso que o Senhor também quer para mim? Esse é o segredo. Você consegue entender, queridos? Porque se for algo que você quer e que Deus também quer para você, aí é bênção toda. Agora, quando é algo que você quer, mas não é aquilo que Deus quer, a coisa pode complicar. Você conseguiu entender? Então a gente conversou bastante sobre isso na semana passada. Eu estou só relembrando a você. Agora essa semana diz assim, porque diz que o verso 13: passados não muitos dias, olha só, queridos, passados não muitos dias, o que aconteceu? Aqui, cadê? Aqui. Passados não muitos dias, isso. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, ele não esperou, não pensou, não ponderou, né? Pai deu a herança, ele mais que depressa pegou tudo e partiu. Escolheu viver longe do pai. Escolheu viver fora da casa do pai. Foi uma escolha dele. Ele escolheu aquilo. Cuidado com as suas escolhas. Porque eu digo isso para os meus filhos: olha que eu tenho um de 21 anos, né, mas também tenho um de 13. E eu falo sempre para eles: cuidado com as escolhas, porque elas trazem consequências. Boas escolhas, boas consequências. Escolhas ruins, consequências ruins. Você consegue compreender? Geralmente é assim que funciona. Então, queridos, esse jovem escolheu. Cuidado com aquilo que você escolhe. Você consegue entender? Antes de escolher algo e partir, né, digamos assim, tomar posse daquilo que você escolheu, pare, pense, pondere, conte até 3, se for preciso, conte até 10 ou mais. Mas principalmente ore, fale com Deus e peça a direção de Deus. Você consegue entender? Não vai escolhendo assim, né, pela aparência, como fez o profeta, melhor dizendo, quase fez o profeta Samuel quando foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Quase que ele ungiu os outros filhos de Jessé, quando na verdade o escolhido era Davi. Então, queridos, por quê? Porque ele se levou pela aparência. Mas temos essa tendência, né, de nos levarmos pela aparência, porque nós somos naturais, é natural do ser humano, né? A aparência chama a nossa atenção, principalmente para nós homens, não é verdade, queridos? Então cuidado, não vá apenas pela aparência, não vá apenas por aquilo que os teus olhos estão vendo, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. Então esse jovem escolheu, esse foi o caminho que ele escolheu: viver fora da casa do pai, viver longe do pai, curtir a sua vida da forma como ele achava que deveria curtir. Está dando para você entender? Então essa foi a escolha desse filho aqui. E aí, queridos, o que aconteceu? Aí diz assim, olha: ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Escolheu viver distante do pai. E lá desperdiçou todos os seus bens. Olha só, queridos, desperdiçou tudo. Com certeza, né? Com amigos, com mulheres, com orgias, com farras, né? Por quê? Tinha grana, dinheiro, bufunfa, estava cheio, o cabilé, né?
Então, queridos, nessas condições, né, é muito difícil aparecerem os amigos, os parceiros, não é assim? É muito difícil. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu com esse jovem, né? Mulheres, amigos, e aí orgias, bebedices e outras coisas mais, não é assim? Desperdiçou. Longe do pai, longe da orientação do pai, longe dos conselhos do pai, desperdiçou. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando optamos em viver longe da casa do pai, quando optamos em viver longe do nosso pai, a nossa vida se torna um verdadeiro desperdício. Você está desperdiçando o seu tempo. Eu me lembro, queridos, que antes de entregar minha vida para Jesus, as pessoas me convidavam e falavam, não, cara, eu sou muito novo. Né? Eu era mais novo do que eu sou hoje, né? Eu falava, não, eu sou novo, eu quero é curtir a minha vida. Mal sabia eu que, na verdade, eu não estava curtindo. Porque eu achava que se eu fosse para Jesus, né? Eu vou ter que viver o tempo todo na igreja, é um desperdício, eu sou jovem. Ou seja, na verdade, desperdiçando a minha vida, eu estava antes de Jesus. Nunca fui assim de grandes orgias e tal, não. Mas eu gostava de ver tomar um negocinho, gostava de um pagode, tá entendendo? Estava sempre rodeado de muitos amigos, até mulheres mesmo, enfim. Então, queridos, na verdade, desperdiçando a minha vida, eu estava naquele tempo. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, aí é que eu passei a curti-la de fato, verdadeiramente. Você consegue compreender? Então, esse é o pensamento do jovem, só que, queridos, ele desperdiçou. E aí aqui ainda diz, desperdiçou fazendo o quê? Desperdiçou vivendo de uma forma desenfreada. Desperdiçou vivendo, tem uma outra tradução que diz, vivendo dissolutamente. Queridos, é assim que acontece quando nós estamos fora da casa do Pai. Nós vivemos, achamos que estamos vivendo uma vida boa, mas não estamos. Achamos que estamos vivendo uma vida livre, né? Liberdade, mas não estamos. Você consegue entender? Então, isso estava acontecendo com esse jovem. Começou a viver de qualquer maneira, de forma absoluta, queridos. E aí, meus amados, aí o que acontece? Para a gente terminar aqui, obviamente, né? Ele começou a acontecer o que com ele? Passar necessidade. Ué, mas cadê o dinheiro? Porque o dinheiro que o pai deu não foi uma quantiazinha qualquer, foi um dinheiro bacana. Só que aquele jovem, sem a menor sabedoria, sem orientação e direção do pai, o que ele fez? Gastou tudo. E aí, queridos, sabe o que acontece quando o dinheiro acaba? Acabam-se os amigos. Acabam-se as companhias. Sabe aquele fechamento? É assim que funciona. Você consegue entender? Então, foi isso que começou a acontecer com esse jovem. Os amigos, foi todo mundo embora, ficou sozinho, sem dinheiro, sem casa, sem família, porque estava longe. Olha a vida. Fruto da escolha errada. E aí, queridos, verso 15 diz assim, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E aí, esse homem ofereceu um trabalho para ele. Sabe qual era o trabalho? Tomar conta de porcos. E o porco, para o judeu, era considerado um animal imundo. Olha só, queridos. Olha que situação esse rapaz chegou. Fruto de uma escolha errada. Fruto de atitudes impensadas. Assim, fruto de não parar para dar ouvidos. Porque, como eu disse aqui, queridos, a Bíblia não dá detalhes, mas muito provavelmente esse pai tentou dissuadi-lo daquela ideia de pegar o dinheiro e sair embora. Mas ele não quis saber. Ele não quis dar ouvido às orientações, ele não quis dar ouvido aos conselhos. Cuidado, pastor, tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom, não se dava bem dia, né? É verdade. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair dando ouvido a tudo que é conselho, não. Mas o que eu costumo dizer? Quando alguém te dá um conselho, quando alguém te dá uma palavra, preste atenção de onde está vindo esse conselho, de onde está vindo essa palavra. Essa pessoa se preocupa com você? Essa pessoa quer o teu bem? Essa pessoa te ama? Então para não ouvir. Você consegue entender? Era o pai dele. Amava, queria o bem, se preocupava com ele, mas ele não quis ouvir. Muitas vezes, eu e você fazemos a mesma coisa. Não queremos ouvir. Nos achamos senhores da razão, não é verdade? Às vezes a gente acha cheio de razão, né? E acabamos falando besteira. Acabamos tomando caminhos errados, contrários à vontade de Deus para a nossa vida. Cuidado, cuidado. Isso que aconteceu com esse jovem. E aí, queridos, recebeu uma oportunidade para trabalhar cuidando
de porcos. Olha que ponto esse jovem chegou. Tudo porque fez a escolha errada. Escolheu viver longe do pai. Escolheu viver fora da casa do pai. Escolheu viver rodeado de amigos, e de amigos não tinham nada. Era apenas interesse. Está dando para você compreender? Então, qual é a lição de hoje para nós, pastor? Cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com os caminhos que você decide trilhar. Cuidado com as pessoas que você escolhe para estarem à sua volta. Cadê os amigos? Agora que estava passando necessidade, onde é que foram parar os amigos? Onde é que foram parar aquelas mulheres? Cadê? Amém, queridos? Guarda no teu coração essa palavra. Eu preciso terminar, porque o meu horário também já foi embora. Eu quero orar com você e por você, como eu falei aqui, orar pela sua casa, orar pela sua vida e orar também pela sua família, se você permitir. Se você quiser dar uma paradinha, reunir a galera aí perto do celular, da televisão, do tablet, não sei onde você está assistindo essa live, né? Mas eu queria convidar você para dar uma paradinha aqui para nós orarmos. Amém? Tá bom? Então vamos orar? Para nós encerrarmos, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Se você puder, dá uma paradinha aí e vem com a gente. Eu quero orar por você e no final te abençoar para a gente encerrar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa tarde abençoada, por estarmos aqui reunidos na tua presença, juntamente com esses amados irmãos, que o Senhor possa abençoá-los de forma grandiosa em nome de Jesus. Paizinho, nos ajuda diante das escolhas que muitas vezes temos que fazer. Paizinho, que não escolhamos apenas baseados naquilo que vemos, que pensamos, que achamos, mas que possamos fazer escolhas sábias, escolhas sensatas, escolhas orientadas pelo Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho. Eu quero abençoar agora a vida desse meu irmão, quem sabe está passando por algo, resultado de uma escolha errada que tomou algum tempo atrás, Pai, mas ele já está arrependido, ela já está arrependida, Senhor, por isso, em nome de Jesus, muda esse quadro, reverte essa situação, em nome de Jesus, Paizinho querido, nós te pedimos, Pai amado. Quero te entregar a casa desse teu filho, o lar, o casamento, a família desses teus filhos agora em nome de Jesus. Onde houver uma família representada nesse momento, esteja, Senhor Deus, recaindo sobre este lar o teu amor, a tua paz, a tua comunhão, que haja ali nesse lar respeito, que haja cumplicidade, o prazer de estarem juntos. Em nome de Jesus nós te pedimos que a tua bênção se estabeleça sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, sobre esse casamento. Eu abençoo maridos, eu abençoo esposas, eu abençoo filhos, eu abençoo, Paizinho, todos aqueles que estão ao redor ali, sejam primos, sobrinhos, sogros, sogras, genros, noras, enfim, Paizinho amado, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Em nome de Jesus eu abençoo este lar, esta casa, esta família, com a tua paz. Em nome de Jesus, Paizinho, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando, né? Obrigado aí pela sua companhia, obrigado aí por estar aqui conosco, participando juntamente aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, queridos e queridas? Olha assim, eu só não quero te abençoar agora em nome de Jesus. Isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Filho e as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, meus queridos e queridas. Deus abençoe a sua vida.